O passado do Centro de Música não é apenas memória, ele serve de exemplo para o presente e o futuro da instituição. Essas histórias vivem nas lembranças de quem passou por aqui, nos ensinamentos transmitidos de geração em geração e nas melodias que ainda ecoam pelos corredores. Para compreender a formação do Centro de Música, é fundamental conhecer a história da Banda Escola Lira dos Campos, da Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa e do Conservatório Mestre Paulino, instituições que influenciaram diretamente o centro como conhecemos hoje, além da relação com as bandas militares. Paulino Martins Alves nasceu em Palmeira. Compositor e maestro, foi membro fundador e primeiro maestro da Banda Lira dos Campos e da Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa, deixando um legado que ainda inspira todos que passam pelo Centro de Música. Meu nome é Fábio Maurício Osmo Maia, eu sou professor de História na rede pública estadual, sou historiador, né? Dentro da pesquisa histórica, eu faço as minhas pesquisas muito voltadas para a música, tendo em vista que eu fui músico durante a adolescência e na idade adulta, fui músico militar, me aposentei nas bandas de música do Exército, né? E depois vim exercer o ofício de historiador. A minha família é uma família de músicos, né? É uma família que tradicionalmente atua no campo musical na nossa cidade, e meu bisavô é o Jacó Osman, que foi o maestro da primeira Lira dos Campos, né? Eu tive contato com a música dentro de casa, né? Então, nós tínhamos piano, onde minha mãe, minha tia, meu avô, minha avó, todos eles tocavam, né, na sala de casa. Então eu cresci ouvindo música, desde o clássico até o popular. E ainda na infância, por volta dos 6, 7 anos, minha avó me iniciou na música com teoria musical. Então minha avó Juraci me ensinou as primeiras notas musicais, né. Meu avô era maestro, o Álvaro, formado pelo Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro, que hoje é a Faculdade de Música do UFRJ, tá? Então, era uma família com tradição musical mesmo, né. E, a minha avó, como eu te disse, ela me deu a iniciação musical, e quando eu cheguei aos 9 anos, eu fui para a Banda Lira dos Campos. Fui para a Banda Lira dos Campos, com 8 anos, 8 anos, hã, ter aulas com o maestro Paulino Martins Alves. Então eu fui aluno do maestro Paulino por alguns anos, tive toda a parte da embora tenha tido essa iniciação musical com minha avó, mas o aprofundamento do conhecimento mesmo, e os primeiros contatos, né, com a música instrumental, foram lá com o maestro Paulino. Eu me chamo Wilson Fernando Góes Farago, nasci em Guarapuava, mas meus pais e avós vieram morar em Ponta Grossa quando eu tinha 2 anos de idade. Na família, eu tenho a tia Idália Góes, que tocava acordeon. Mais tarde estudou piano e canto lírico na Escola de Belas Artes de Curitiba. Então sempre foi um exemplo de vida, e dentro da música nem se fala. Eu fui aluno do então ginásio Marista Pio XII, e na minha sala tinha 2 colegas, o Gelson e o Sebastião, que estudavam trompete com o professor Teófilo Condorcet Tax, e ali eu iniciei o meu estudo de trompete. Com isso, eu fiz parte da fanfarra do ginásio Marista Pio XII, nos anos de 1966 e 67. Depois, com a transferência, com a mudança de endereço, esse professor Conde foi morar em Guarapuava, mas antes ele sugeriu que eu procurasse o maestro Paulino, e assim eu fiz. Era ali na Concha Acústica, e como eu já tinha uma boa base musical, fui bem recebido pelo maestro, e dali um ano ele me passou para a função de contramestre, auxiliar do maestro. E com isso, além do trompete que eu estudava, ele já começou a me preparar no instrumento trompa, para mais tarde ingressar na Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa, o que ocorreu em 1970, quando eu tinha 17 anos. Então eu aprendi com esse maestro trompete, trompa, noções de regência. Eu conheci
quando ele tinha 75 anos, em 1968. Aí ele veio a falecer aos 80 anos, no dia 7 de dezembro de 1973. Com relação ao Maestro Paulino, ele era uma figura muito interessante, porque ele tinha uma didática muito própria, né, onde ele utilizava dos cadernos, né, fazendo no caderno de cada aluno a lição específica para aquele aluno, né. Então, ele acompanhava o progresso do aluno, né, e ali ele ia fazendo com que cada lição fosse de acordo com o avanço que o aluno tivesse, né, na parte teórica e tudo mais. Ele também compunha, né, ele compunha músicas, ele fez, por exemplo, música em homenagem a um músico da lira, que era o Celso Semanek, que ele deu o nome de Lanterninha, porque era o apelido dele, né. Teve também uma valsa que ele fez para a mãe de um músico, né. Então ele homenageava os músicos, as famílias, né, com essas composições dele, sabe. Então é bem interessante isso. O Maestro Paulino, ele foi maestro da banda 13 Bibi na década de 40, época da Segunda Guerra Mundial. Aí, no dia 22 de novembro de 1952, ele fundou a Banda Escola Lírio dos Campos. No dia 10 de janeiro de 53 eu nasci, e em 1954 foi fundada a Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa, onde ele foi o primeiro maestro. Estudar com ele era um privilégio, uma figura exponencial, né? Um gigante da música, um homem de poucas palavras. Ele não era muito falante, mas sua presença sempre é séria, né? Grave, e dada a sua capacidade, então foi orientando, né? Mas com grande experiência e grande didática, excelente compositor, arranjador, maestro, como eu disse, da Orquestra Sinfônica. Foi a pessoa em que eu me espelhei. Mas Paulino é uma referência, né, ele é uma grande referência dentro de Ponta Grossa no ensino da música, né. Os alunos dele, principalmente aqueles que foram alunos dele, certamente, seguem muito daquilo que aprenderam com ele, né. Mantém até hoje viva essa memória do professor, do maestro, e muitos eu vejo que seguiram, assim, o caminho, inclusive mas Paulino era um militar, né, e, um grande número dos alunos dele, quase que uma grande maioria, tornou-se militar, né. Então eu pensava ser engenheiro civil, mas naquela época Ponta Grossa ainda não tinha esse curso. Se chamava Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ponta Grossa. Depois, mais tarde, concurso de engenharia, se tornou universidade, né? E assim eu fui no ramo da música, fui estudando cada vez mais e mais. Em 1972 ingressei, incorporei no 13 Bibi, e já fui convidado a participar da banda de música. E assim fui fazendo concursos, e quando terceiro sargento fui transferido para Porto Alegre. Lá era a maior banda do exército aqui do sul do país, me deu muita experiência e foi motivando cada vez mais. Aí eu deixei de lado a engenharia, não sou frustrado, sou muito realizado, muito contente de ter abraçado essa profissão maravilhosa, essa arte espetacular. Ingressei na banda Lira, a Orquestra Sinfônica, e depois a banda 13 Bibi. Eu vi na música também uma profissão. A lira antiga, lá do século XIX, e temos a banda escola Lira dos Campos, atual, né. A velha lira, ela surge dentro de um contexto ainda do século XIX, de crescimento da cidade, do processo de urbanização, onde músicos amadores se reuniam em bandas, isso era uma tradição nas cidades brasileiras do modo geral, e iam tocar na praça, tocar no coreto, né. Então, esse músico lá do século XIX, do início do XX, esse músico ele não é um profissional, né, ele não é um profissional, ele era um músico amador que gostava da arte. E ele tinha uma outra profissão, né. Então, por exemplo, a criação do jornal Diário dos Campos, né, aqui em Ponta Grossa. Quem foi o fundador do jornal O Progresso, que depois seria o Diário dos Campos? Foi o maestro Jacó Osmer, né. Uma das razões pelas quais o Jacó cria o jornal é o fato de que estava se vendendo uma gráfica aqui em Ponta Grossa, e um dos músicos
da banda era gráfico, ia embora. Aí o Jacó compra a gráfica para fazer o jornal, quer dizer, ele une as coisas, acaba unindo as coisas, né? Porque você tem o músico com diferentes profissões, né? O Jacó era alfaiate, né? Então, havia alfaiate, havia tipógrafo, havia, né, outros trabalhadores de outros setores, o comerciante, né, enfim, o operário, que vinham trabalhar, vinham tocar na banda no seu momento de lazer, né? Então, essa é uma das características lá do século XIX. E nesse contexto em que a cidade, ainda é uma cidade pequena, você não tem lá no século XIX, início do XX, você não tem sequer o rádio ainda, né, difundido, você não tem televisão, você não tem muito menos celular, internet. Então a música era aquela música que era produzida na praça, né? A banda ia tocar na praça, então o público ia assistir a retreta na praça, né? Então essa é a característica das bandas da velha lira, lá no século XIX até a década de 30. A Lira dos Campos, a banda escola, né? A banda escola ela é criada na década de 50. A década de 50 nós temos, né, um processo de modernização do Brasil, do modo geral. Então o Brasil está na era JK, né, um projeto desenvolvimentista muito forte. Mas Ponta Grossa tem uma peculiaridade naquele momento, né, de uma efervescência cultural. Em 1952, um subtenente aposentado do 13, da banda do 13, chamado Agenor Veiga, ele escreve uma carta para um vereador da Câmara Municipal, sugerindo a criação de uma banda de música municipal. Ele sugere a criação da banda. Ele faz a sugestão da criação da banda e aponta como possibilidade de pegar os músicos aposentados do 13. E o vereador se interessa e faz o projeto, mas isso esbarra no que seria para nós hoje a Comissão de Constituição e Justiça, né, da Câmara, esbarra na questão que os músicos aposentados teriam acúmulo de cargos pela legislação. Então não podia, o militar não podia ter. Aí alguém tem a ideia de, mas então vamos fazer uma banda escola, vamos fazer para meninos, né? E aí se cria então a Lira dos Campos, né, com um projeto feito para crianças, né, para meninos, mais especificamente. E a banda então, dentro desse contexto, ela é fundada, né, é convidado o Maestro Paulino, embora fosse militar. O caso dele, eu não sei como é que eles conseguiram enquadrar na lei, mas conseguiram, né, e ele fica como maestro. Ele passa então a formar a banda, né, a organizar a banda. Veja bem, com apenas um ano de banda lira, dado os conhecimentos que eu tinha com o professor Tax, aí ele me colocou como contramestre. E ali ele chamava um por um para dar a lição de música. E aí ele disse, ensine os colegas. Mas eu era incipiente. Mas me interessei e daí ele falou assim, é uma mensagem que eu gravei e carreguei por toda a vida. Ensinando que se aprende. Anos depois da criação da Lira, é criada a Orquestra Sinfônica. A Sinfônica surge também nesse mesmo contexto de efervescência cultural, só que a Sinfônica ela nasce com 8 músicos de cordas, de instrumentos de corda, que se reuniam no Clube Princesa dos Campos, no Verde, para fazer música erudita, fazer música clássica. Então é esse pequeno grupo, né, de 8 músicos amadores, né, são amadores, né, tem ali militar, profissional liberal, né, professor, contador, então assim, tem um pouco de tudo ali. E esses músicos então, eles vão se organizar ali no Clube Verde, né, no Princesa dos Campos, dando origem ao que viria a ser a Orquestra Sinfônica, né. Ela vai ganhar característica de orquestra, efetivamente, quando num dos ensaios o Maestro Paulino ele vai assistir aquele ensaio. Alguém disse para ele que tinha um grupo de músicos que estavam se reunindo ali no Verde, e ele vai então, num sábado à tarde, vai lá assistir o ensaio deles. E quando eles veem que o maestro está assistindo, eles dizem, maestro, vem nos reger aqui. Eles então me arranjam uma batuta. Aí o professor Alfredo Bertoldo Colasso contava a seguinte história.
professor Klaas contava que o maestro pediu a batuta e eles não tinham uma batuta ali no momento. Então, um dos músicos saiu, foi até onde ficava uma caldeira do clube e foi no feixe de lenha e pegou o graveto mais fininho que ele encontrou e trouxe aquele graveto para o maestro. E o maestro, então, regeu aquele grupo com um graveto de lenha, né? A partir dali, a orquestra ganhou corpo. Ganhou corpo, de 8 viraram 12, de 12, 20, 30, né? E nos anos 60 a orquestra já contava com 60 figuras, né? Ela está entre as 10 primeiras orquestras do Brasil e a terceira, se não me falha a memória, das cidades do interior, né? Então ela é uma orquestra que tem já 70 anos, né, de existência. Hoje ela o município, né, assumiu as finanças da orquestra, a banca orquestra, né? Mas a orquestra nasceu de um grupo de amadores, né? Inclusive, né, um fato inusitado que dá nome a um dos meus livros, que é A Orquestra que Plantou Arroz, né? Então, porque no ano de 1958, a orquestra literalmente planta arroz em terras ali em Guaragi, né, no que é o distrito de Guaragi hoje. Então, a orquestra faz um plantio de arroz, assessorada por um dos seus músicos que era agrônomo, o Dr. Muzilo, o José Muzilo. Então, o José Vitor Muzilo. O José Vitor Muzilo era engenheiro agrônomo, ele dá todo o assessoramento técnico e a orquestra planta arroz, né, para fazer arrecadação, para poder comprar instrumentos, partituras, etc, né? Então é uma iniciativa inusitada e isso vira manchete nos jornais do Rio de Janeiro, né? Em 58 o Rio ainda era capital do Brasil, o Brasil não tinha sido inaugurado ainda, estava em construção, né? Então o Rio era capital e sai nos principais jornais do Rio, sai numa revista especializada em cultura, né? Inclusive o artigo da revista especializada em cultura foi escrito pelo idealizador da Orquestra Sinfônica Brasileira. Como voluntário, eu toquei por 25 anos. Aí, no início do ano de 1998, fui convidado para reger a orquestra. Foi uma grande realização. Aí eu regi por 1 ano e meio. Fizemos no Clube Verde uma excelente apresentação de Natal no final daquele ano de 1998. Aí, no começo de 1999, repetimos o mesmo programa, dessa feita no Clube Ponta Grossense. Só que, em meados de 1999, eu tive que deixar a banda 13 Bibe, por motivo da minha transferência para o 62º Batalhão de Infantaria de Joinville. E aí, naquela ocasião, além da Orquestra Sinfônica, eu era professor do Conservatório Maestro Paulino Martins Alves e maestro da Banda Marcial do Colégio Sagrada Família. Então, uma coisa assim fantástica, você vê a história da orquestra, né? Nessa trajetória, que começa com 8 músicos e de repente o grupo, né, cresce e hoje alcança 70 anos de existência. Época de governo militar, de fato, né, do regime militar, 72, né? No entanto, embora o governo fosse um governo da arena, que é o governo da situação, né, do governo, do governo militar mesmo, a orquestra ela tinha, assim, ela era formada por pessoas, digamos, da elite da sociedade, né? Então você tem ali médicos, engenheiros, advogados, agrônomo, militares, muitos militares integrando a orquestra. Então, não foi difícil se criar a escola de música que deu origem para o conservatório, né? Porque o conservatório, como nós vemos hoje, nesse prédio grande, né, com vários segmentos ali de ensino, né, seja para cordas, para instrumentos de sopro, né, com professores especializados nos seus instrumentos. Então, o conservatório surgiu como uma pequena escola. O objetivo era formar cordas para a orquestra sinfônica. Então, ele surge como uma escola de música,
muito simples. Ele era de Strona, ele era luthier, então ele construía instrumentos, ele fabricava violoncelo, fabricava violino, viola, contrabaixo, né, ele tinha uma habilidade muito grande, era marceneiro também, então ele fabricava tudo isso. Ele fabricava os instrumentos para a própria escola, né. Hã, e eu te diria com toda a segurança que eles não trabalhavam ali necessariamente por dinheiro, mas era por amor mesmo. Então não houve nenhuma objeção por parte do poder público, pelo contrário, houve até um apoio, né, o prefeito Ciro Martins, como e aí entenda-se bem, né, como aquele pessoal da orquestra que solicitou, né, que fosse criada a escola de cordas. Era um pessoal da elite da cidade, né, quer dizer, você tinha médicos, você tinha advogados, você tinha engenheiro, né. Quer dizer, essas pessoas elas tinham um peso social muito forte, né. E aí era fácil de se conseguir, né, as coisas. Então, me chamo Rafael Hauski. Atualmente eu atuo como músico, professor de música e regente. A minha trajetória musical começou aos 8 anos de idade, quando eu ingressei na então fanfarra do Colégio São José, uma escola particular do bairro São José, em Ponta Grossa. Lá eu aprendi a tocar corneta, um instrumento de sopro. Aos 10 anos, eu tive a oportunidade de ingressar na banda marcial do Colégio Marista Pio XII, onde eu entrei aprendendo trompete, instrumento que eu toco e ministro aulas até hoje. E lá eu tive a oportunidade de crescer bastante musicalmente, porque eu tive aulas de música com professores renomados, eu tive a oportunidade de um contato com um repertório de música bastante desenvolvido, e até lá, de lá eu tenho as minhas lembranças de formação musical mais duradouras. Assim. Formei na licenciatura em música no ano de 2010, e no ano seguinte, já no início de 2011, eu fui aprovado em teste seletivo e comecei a atuar como professor de música no próprio curso de licenciatura, no qual eu leciono até hoje. Então, em meados de 2011, eu recebi um convite da então coordenadora pedagógica do conservatório, a professora Carla Rogenkamp, e também do coordenador de área, o então maestro da Orquestra Sinfônica Cidade de Ponta Grossa, o Adailton Pupia. Eles me convidaram para atuar como professor no conservatório nas disciplinas de teoria musical e história da música. Então aceitei o convite, trabalhei como professor dessas duas disciplinas entre 2011 e 2014 no conservatório. E de 2015 a 2020 eu atuei como coordenador pedagógico do conservatório. As mudanças basicamente foram administrativas. No ano que eu ingressei, nós ainda tínhamos uma gestão que era feita em parceria do município com a FAO-EPG. A partir de 2015, essa gestão voltou integralmente para o município. E eu acho que as principais mudanças têm a ver na questão gestão, contratação de professores, né? Gestão do corpo docente. Nós tivemos algumas tratativas referentes à contratação de professores com diferenças nessas duas gestões, e isso afetou um pouquinho a continuidade, digamos assim, das ações pedagógicas. Mas na questão do corpo discente, da filosofia pedagógica do conservatório, ela se mantém durante esses anos praticamente a mesma. É uma responsabilidade, em primeiro lugar, uma grande honra também, porque olhando para trás nós vemos que uma orquestra que sobrevive por tantos anos, né, como a nossa, ela é digna de reconhecimento, porque hoje em dia nós temos visto diversas notícias e ações de orquestras que têm encerrado, né, suas atividades, infelizmente, pelo país afora. Então a orquestra ela representa para nós hoje uma resistência, uma das resistências, né, da música em Ponta Grossa, e por ser uma orquestra que se iniciou com um esforço de pessoas em prol da música, dedicando parte de suas vidas para levantar esse grupo, depois ela foi sendo incorporada pelo poder público municipal e também pela vontade do poder público municipal, ela tem se mantido ativa. A gente vê quantas pessoas e quantos esforços estiveram envolvidos na história da orquestra, por isso eu falo que hoje é uma grande responsabilidade
estar trabalhando na orquestra para mantê-la ativa, porque ela é uma orquestra que representa o esforço de inúmeras pessoas. Eu acho que a música ela é muito fácil de ser percebida quando você dá condições à pessoa. Então, por mais que você não tenha estudo musical ou que você não saiba tocar um instrumento, é impossível não reagir à música em determinado momento e sem perceber determinados estados emocionais. Então a gente percebe às vezes como as pessoas se emocionam de ouvir a gente tocando mesmo sem conhecer o repertório às vezes. E aí algumas delas inclusive vêm perguntar depois, nossa, que música maravilhosa, que música é essa que vocês estavam tocando? E você conta para ela e aí ela vai procurar, vai ouvir, vai conhecer e começa a ouvir outras coisas. Então essa é uma forma simples de garantir acesso à música, mas é um pouco diferente do acesso à música que a gente tem hoje via redes sociais, ou mainstream, ou plataformas, que é aquele acesso que você pode ouvir de tudo, mas sem um direcionamento. A gente trabalha muito com a ideia da formação de plateia, né, que é você possibilitar as pessoas que, além de que elas ouçam o que você está tocando, elas entendam um pouco qual o contexto, como foi produzida aquela obra, o que ela quer dizer, às vezes, se for o caso, de que época é o compositor. Então a gente procura fazer um pouquinho desse trabalho de formação e essa é uma função social importante, é levar conhecimento cultural mesmo a todas as camadas da sociedade de maneira simples, rápida e objetiva, pelo exemplo, né? Está sendo tocado e apresentado rapidamente. A música, sendo a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som, pode transmitir ao ser humano tranquilidade, paz, sendo um alimento para a nossa alma. Há grande variedade de estilos e sempre podemos encontrar um tipo de música que será apropriado a cada momento ou ocasião, de acordo com o nosso gosto, estado de espírito e cultura. No mundo conturbado em que vivemos, é importante despertarmos nas pessoas, em especial na criança, no adolescente, o interesse pelo estudo e prática musical, seja vocal e instrumental. Pois a música, os esportes e demais artes enobrecem o ser humano, por serem atividades salutares ao corpo e à mente. Amador ou profissional, o músico denota sensibilidade, habilidade, dedicação, persistência, organização, espírito de grupo, externando alegria, trazendo cultura, promovendo a união, propiciando momentos inesquecíveis aos espectadores. Por todos esses atributos, o músico é, geralmente, uma pessoa especial.